Amados, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas, capítulo 24. Lucas 24, 30, 31 e 32. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. E os que com eles diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém. Oramos mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Eu quero neste momento pedir ao Senhor que abra o nosso coração, que o nosso coração se torne essa terra fértil, que não haja espinhos, que a semente não caia à beira do caminho, entre as pedras, mas que o nosso coração seja um coração fértil. Que todas as vozes à nossa volta se calem para ouvirmos a voz do Espírito Santo falando conosco nessa noite, através da Tua palavra. É o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Irmãos, eu tenho uma forma de buscar entender a palavra, eu tenho uma forma de buscar entender a palavra. Não é uma forma minha, não é uma interpretação minha. A gente estuda teologia, faz interpretação, faz homilética, hermenêutica, interpretação bíblica, exegese, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma forma muito prática, a forma como absorver a palavra. E eu tenho uma metodologia infantil para entender a palavra. Quando eu leio uma palavra, eu entro nela, e a gente, quando era criança, tinha muito isso. Eu, pelo menos, tinha muito isso. Eu assistia desenhos e eu sempre me via naqueles desenhos. E eu comecei a ler a Bíblia e sempre me colocar nas histórias bíblicas. Em algumas histórias eu me colocava como o mocinho, em outras histórias como bandido, não é? Na minha cabeça eu já fui Davi, mas também já fui Golias. Eu já quis ter as duas perspectivas sobre como é ser Davi e como é ser Golias. A perspectiva de quem ganha e de quem perde, teoricamente. E eu gosto sempre de entrar nas histórias e mergulhar nas histórias, e é assim que eu leio a Bíblia. E lendo esse texto, e relendo esse texto, e repensando sobre ele, nós temos uma capacidade muito rápida de fazer julgamentos. No mundo de hoje, na velocidade que as coisas acontecem, 3 minutos depois de alguma coisa, isso já está na internet, já está circulando no mundo inteiro. Essa última guerra que nós estamos assistindo pela televisão, infelizmente, ela estava sendo esperada e televisionada. Então, desde os primeiros mísseis que foram jogados no país, o mundo inteiro estava assistindo isso. Então, hoje as coisas são muito rápidas. E dentro dessa rapidez de coisas, eu procuro também ter essa rapidez para entender a palavra, e mais do que isso, não ter essa capacidade de julgamento, essa capacidade de crítica, porque, amados, nós vivemos um tempo onde as pessoas fazem aquilo que elas acham. Elas interpretam a palavra da forma que lhes aprova. Elas interpretam as coisas que lhes convém. Elas assimilam da Bíblia aquilo que é importante para elas. Nós, infelizmente, ainda vivemos muito em muitas igrejas onde o caminho do Evangelho, ele obrigatoriamente deve passar pela prosperidade. E o que se prega em cima dos púlpitos é apenas a questão da prosperidade. E não é sobre isso, o Evangelho não é sobre isso. Aliás, o Evangelho não é nada disso. Mas sem ter esse espírito crítico, a pergunta que eu me fiz lendo esse texto é, só para contextualizar a gente. 2 discípulos estão no caminho de Emaús, mais ou menos 11 quilômetros distante de Jerusalém, e estão andando. E no meio da sua caminhada, Jesus começa a andar com eles. E Jesus vai andando, e Jesus vai ouvindo o que eles estão dizendo, e eles estão comunicando tudo aquilo que tinha acontecido em Jerusalém nos 3 dias anteriores, quando Jesus deu a sua vida. E eles narram, e Jesus então pergunta para eles: do que vocês estão falando? E aqueles caras olham para Jesus e dizem assim: mas onde que você estava? Por onde você estava andando quando tudo isso aqui estava acontecendo? E eles então
explicaram de uma maneira muito simples para Jesus o que estava acontecendo, e Jesus então começa uma história com esses homens, e essa história que me chamou a atenção. Mas a pergunta que eu me fiz, e a pergunta que eu faço para nós essa noite, irmãos, é: será que nós conseguimos reconhecer facilmente Jesus? Eu digo que se Jesus aparecesse na tua história hoje, se Jesus aparecesse na sua caminhada hoje, se Jesus aparecesse do seu lado, do nosso lado, nós reconheceríamos Jesus? Nós saberíamos que era Ele? Nós entenderíamos que Ele era quem estava ali ao nosso lado? Porque sempre que eu olho para as histórias bíblicas, a gente tem um costume de dizer, né? Por exemplo, a gente fala mal de Pedro, fala: poxa vida, Pedro andou 3 anos com Jesus, e quando ele teve a oportunidade de mostrar Jesus, ele saca a espada e corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Ou a gente fala de outros discípulos que andavam mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João, por exemplo, e que um dia eles estavam andando com Jesus e viram outros homens, outras pessoas que tinham conhecido Jesus, que haviam experimentado a vida com Jesus e agora estavam levando a mensagem de fé e de esperança a outras pessoas, e estavam ali expulsando o demônio de algumas pessoas, e Pedro, Tiago, João e outros discípulos que estavam com Jesus olharam para aqueles homens e falaram assim: Jesus, aqueles caras estão falando no teu nome, estão profetizando no teu nome, estão expulsando o demônio no teu nome. Você quer que a gente manda fogo do céu cair neles? Os caras estão andando 3 anos com Jesus. Porque a gente acha que nós somos proprietários de Jesus, Ele é nosso. Os evangélicos, desculpa a minha crítica, têm essa prerrogativa. Não, Deus é nosso, Jesus é nosso, mas ninguém pode ter, mas ninguém pode saber, mas ninguém pode falar no nome dele. Irmãos, eu creio que em muitos lugares do mundo, em muitas religiões do mundo, em muitas partes do mundo, pessoas serão salvas porque elas realmente creem em Jesus. Talvez elas não possam sentar numa igreja como nós, talvez elas não possam expressar livremente a sua fé, mas elas reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Se Jesus aparecesse hoje na sua caminhada, você o reconheceria? Se Jesus aparecesse diante de uma circunstância que você está vivendo, você o reconheceria? E eu acredito que o Evangelho, e esse é o Evangelho que eu creio, o Evangelho vai estar dividido em 2 coisas, entre palavra e mesa, entre palavra e serviço. Em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos de Jesus tinham que eleger mais um, porque Judas havia morrido, havia se enforcado, então eles precisavam colocar alguém no lugar, e isso chama-se organização. Eles precisavam organizar a casa, organizar como as coisas iam começar. Então eles jogam a sorte, cai sobre um homem, e ele então é escolhido para ser o apóstolo que estava faltando ali na conta. Mas depois disso, começou uma briga entre as viúvas dos gregos e dos hebreus, discussões porque elas não estavam sendo bem atendidas pelos apóstolos. E aí então os apóstolos, os discípulos de Jesus se reúnem e dizem assim: gente, nós não podemos parar o que nós estamos fazendo para servir essas pessoas. Vamos orar e vamos eleger homens que sejam sábios, que sejam honestos, que sejam cheios do Espírito Santo, e que esses homens sirvam a mesa para essas pessoas. Porque nós, apóstolos de Jesus, fomos chamados para um momento, para um chamado específico, e nós vamos continuar no ministério da oração e da palavra, mas esses homens, que foram os diáconos, vão constituir pessoas que vão servir a mesa. A igreja, amados, ela tem que andar sobre essas 2 visões: palavra e mesa, palavra e serviço. Ministério da palavra, o conhecimento da palavra, a pregação da palavra, mas o serviço. Pessoas precisam ser servidas, pessoas precisam ouvir o Evangelho, pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho, e esse é um ministério da igreja. Ouvindo o testemunho dos jovens que estavam aqui, quando eu estava entrando, o Douglas parou uma das adolescentes que participou do movimento, e aí uma delas disse assim: Douglas, eu estou muito feliz. Eu não lembro o nome dela. Douglas, eu estou muito feliz. Mas por quê, minha filha? Porque eu consegui orar. Eu aprendi a orar, irmãos. Isso é uma bênção. Isso é uma dádiva de Deus. Jó disse isso para o Senhor. A gente não tem que se envergonhar disso, não. Jó disse isso para o Senhor. Jó disse: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar,
mas agora os meus olhos te veem. Será que a gente não está vivendo um evangelho muito tempo de ouvir falar? Será que o nosso evangelho não é evangelho de frequentar a igreja? Será que o nosso evangelho não é evangelho de frequentar um lugar legal, mas nós não conseguimos realmente ver Jesus? Será que nós não conseguimos realmente reconhecer Jesus? E amados, não tome isso como uma crítica, não fica bravo comigo não. Eu estou aqui para incentivar você a viver o evangelho genuíno de Jesus. Mas você está 100%, pastor? Longe de mim. Quem me dera. Estou 25 anos servindo ao Senhor tempo integral, mas aprendendo todos os dias como servir ao Senhor. Inclusive de usar estratégias para os jovens que estão aí, que participaram do evangelismo. Eu já me deparei em algumas situações, como alguém estava dizendo aqui, né? O André falou, né? Não, agora não. Eu estava em Curitiba fazendo evangelismo. Estávamos no passeio público. E aí a gente estava com um grupo também da Jucum pregando ali. E aí eu encontrei um cara, e aí fui falar assim, cara, eu queria falar, você está empolgado, né, mano? Você está naquele movimento, você está vendo a coisa acontecer. E eu falei assim, cara, eu queria falar algo muito bom para você, eu queria falar algo muito legal para você, eu queria falar algo que vai mudar a sua vida, eu queria falar sobre Jesus. Ele falou assim, eu não quero Jesus, eu quero ir para o inferno. Eu falei, vá com Deus, meu filho, Deus te abençoe. A gente tem que improvisar de vez em quando, né? Um dia eu fui falar de Jesus para uma moça, agora há pouco tempo. E eu falei assim, e ela falou assim, eu falei assim, moça, ela ali agitada, eu falei assim, você conhece Jesus? Já ouviu falar sobre Jesus? Jesus, eu não tenho tempo, a vida está tão corrida, a gente não tem tempo para nada, a gente não consegue fazer as coisas, quando a gente amanhece, a gente vai ver, já está no final do dia, a gente não fez nada. E pode ficar andando de um lado para o outro aqui, a câmera pega, né? Não tem problema, né? É que lá em Guaramirim a gente é mais pobrezinho, o cara tem que ficar virando a câmera ainda, sabe? Com um negócio improvisado lá. E ela brava. Eu estou falando sobre estratégias do evangelho, não estou fugindo do que eu estou querendo falar aqui não. E aquela moça brava. Ela assim, eu não tenho tempo para nada, eu não consigo fazer nada na minha vida, tudo que eu começo não acaba. E começou a falar, irmãos, ela ficou uns 3 minutos falando, uns 3 minutos reclamando e falando da vida, e assim, transtornada, nervosa, irritada. E ela falou assim, agora você quer me falar sobre Jesus? Eu não quero saber de Jesus, isso para mim não interessa. Como é que eu faço para resolver a minha vida que está tão corrida? Eu olhei para ela assim, ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. A menina desmontou na minha frente, começou a chorar igual criança. Essa música eu cantava com a minha mãe quando era criança lá no sítio. Eu falei, é isso, filha, você tem que voltar lá atrás, lá onde você perdeu Jesus, lá onde você deixou ele, lá onde você abandonou ele. A menina falou assim, Eu falei, volta para a casa do pai. Não citei um versículo. Porque às vezes crente é chato, né? Às vezes as pessoas acham, mas crente é chato. Irmãos, então pede para Deus te dar a estratégia. Talvez eu esteja falando heresia, o pastor Márcio nunca mais me convide. Mas tem hora que você tem que ir na veia. Tem hora que não é que o evangelho não faz, não é que o evangelho não acontece, ele acontece, mas tem hora que a pessoa está com o coração tão fechado que ela sabe que eu sou pastor. Eu falei assim, mas você cantando essa música, eu falei, você reclamando da vida desse jeito? Mas ela ouviu falar sobre Jesus, cantando a música do Almir Sater. Olha que benção. Mas por que eu estou dizendo isso, amados? Porque a gente precisa aprender a reconhecer Jesus. Como é que eu reconheço Jesus? Eu reconheço Jesus na necessidade do outro que me apresenta. Jesus falou o seguinte, separou pessoas na mensagem dele. Jesus falou assim, as ovelhas e os bodes, um de cada lado. Vocês aqui, estão negativos, vocês estão positivos. Mas por quê? Porque é o seguinte, eu tive preso e vocês vocês foram me visitar. Eu estava doente e vocês cuidaram de mim. Eu estava com sede e vocês deram água para mim. Eu estava com fome e vocês deram comida para mim. Aí os discípulos perguntaram, Jesus, mas quando é que nós fizemos isso? Quando é que o senhor teve preso que a gente não ficou sabendo? Será que em algum momento a gente se separou do senhor aí, deu algum B.O., alguma coisa? Quando é que você teve sede? Quando é que você teve fome? Quando é que você está... Quando alguns desses pequeninos passaram por isso e vocês fizeram para eles, vocês não fizeram para eles, vocês fizeram para mim. Sabe quando eu reconheço Jesus? Da necessidade das pessoas.
Sabe eu não reconheço Jesus? Quando eu amo o inimigo. Ouviste o que fosse dito aos antigos: odeiem os seus inimigos. Eu, porém, vos digo: amem os vossos inimigos. Eu reconheço Jesus. Eu olho para a caminhada e vejo que existe uma necessidade, e vejo que tem alguém precisando, e digo assim: olha, eu estou reconhecendo o que Jesus quer que eu faça. Eu estou reconhecendo o que Jesus espera de mim. Eu estou reconhecendo o que Ele quer. Eu estou reconhecendo a vontade dEle. É dessa forma que a gente reconhece Jesus. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é que esses homens estão andando com ele durante um período, 11 quilômetros, eu não sei quanto tempo eles levaram para andar 11 quilômetros. Se Jesus me chamasse para andar com ele 11 quilômetros, a gente ia passar 3 dias caminhando, e aí a gente teria muito tempo para conversar. Eu acredito que esses homens andavam rápido, então eles chegaram rápido, e aí há uma particularidade nesse texto, algumas particularidades. Jesus, quando ele está falando com esses homens, uma das coisas que eles falam assim: o nosso coração não ardia quando ele falava com a gente. Irmãos, isso é um aspecto da vida cristã que a gente não pode perder. O fervor do Espírito no nosso coração. O Espírito testificando que aquilo que a gente está ouvindo, a gente já ouviu. Que aquilo que a gente está ouvindo hoje, aquilo que eu estou falando para você hoje, você já deve ter ouvido dezenas e centenas de cultos atrás. E aqueles homens, o coração deles começou a queimar. E veja, eles assim, o nosso coração queimava quando ele falava conosco. Só que a questão é que Jesus não falava com eles. Jesus era a própria palavra. Jesus era o próprio verbo. Jesus era o Logos. João 1:1, no princípio era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele fez-se homem. Imagina você estar andando do lado da própria palavra, da palavra viva, e o seu coração está queimando. A minha pergunta é: será que hoje, através da palavra, aquilo que o Espírito Santo nos revela, aquilo que aquela jovem falou ali na entrada, eu consegui orar, eu aprendi a orar, eu entendi o que é oração, e eu consegui exercitar isso? Será que a gente consegue exercitar isso? Será que isso ainda queima no nosso coração? Será que ler a palavra, ouvir a palavra? E Jesus começa a falar com esses homens lá do Antigo Testamento. Não é que Jesus era um cara arrogante, mas Jesus falou assim: eu vou basear em fatos históricos tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que foi falado sobre mim, tudo aquilo que foi profetizado sobre mim. E ele disse, começando por Moisés e os profetas, ou seja, a lei, 2 movimentos importantes para o judeu: a lei e os profetas. Moisés e os profetas eram o que os judeus mais estudavam e mais baseavam a sua vida, lei e profecia. E agora, a graça. O que Jesus está mostrando é: isso se cumpriu. A lei veio para segurar as coisas. A profecia veio para anunciar que eu viria. E agora eu estou aqui como o verbo que se fez carne. Eu estou com uma graça encarnada para trazer a salvação aos homens. E isso ardia no coração daqueles 2 caras, mas eles não entendiam. A pergunta é: a palavra de Deus arde no meu coração? A palavra de Deus queima no meu coração? Porque no mundo de tantas ideologias, no mundo de tanto faz de conta, no mundo de tanta história, no mundo onde as pessoas criam o seu próprio evangelho, no mundo onde as pessoas criam as suas próprias verdades, no mundo onde não existe mais o absolutismo da verdade da palavra de Deus, o que nós mais precisamos, irmãos, é pregar a palavra. Jesus não foi num achismo. Jesus não foi só em fatos históricos. Jesus não foi só naquilo que ele pensava, mas ele usou a palavra. Jesus está no deserto, 40 dias de jejum. Ele sente sede. Imediatamente o diabo se apresenta a ele. Diz assim: cara, eu posso resolver o seu problema. Vou falar um negócio aqui que você não é obrigado a concordar, mas muitas vezes, amados, e eu olho por exemplo de Jesus, o diabo aparece na nossa vida, ele não quer te atrapalhar, ele quer resolver problema. E você precisa reconhecer. Você precisa entender, porque o diabo se apresenta para Jesus, não é para atrapalhar Jesus não, é para resolver o problema dele. Falou: mano, eu vou resolver o teu problema. Está com sede? Vamos providenciar água. Está com fome? Fala para essas pedras aí, mano, você sabe disso. Você é o cara, por que você não está usando isso? Por que você está perdendo tempo? Vamos lá, faz a pedra virar pão. Pode se jogar daqui de cima que não tem problema nenhum. E o próprio diabo estava usando a palavra contra Jesus.
Porque a Bíblia diz, a palavra diz que Deus dará ordem aos seus anjos e não vai deixar você tropeçar em pedra e tal. E o diabo tentando Jesus. O que Jesus teve que fazer? Aí ele teve que usar a verdadeira palavra, está escrito. E por 3 vezes ele disse, está escrito, está escrito, está escrito. Irmãos, o Evangelho não veio para nós para resolver problemas. O Evangelho veio para nós, para nos reconciliar com Deus. Porque nós estávamos inimigos dele, mas agora nos tornamos filhos em Jesus. O Evangelho não veio resolver problema. O Evangelho veio nos reconciliar com o Pai. O Evangelho veio nos reconciliar com Deus. O Evangelho veio criar essa ponte, não é uma ponte de religião, mas é uma ponte de ligação. O Evangelho nos trouxe não um livro de ordens, não um livro de mandamentos, mas um livro de princípios. Um livro de relacionamento. O coração daqueles homens ardia. O coração daqueles homens queimava. E eles pensavam assim, mas pera lá, tem alguma coisa nessa história que a gente não está conseguindo fechar. Tem alguma coisa nessa história que a gente não está conseguindo entender. Tem alguma coisa nessa história que não está indo. Não é que não está indo, que a gente sabe o que é, mas sabe quando precisa dar aquele start? Sabe quando precisa dar aquele clique? E eu achei muito interessante o que a adolescente relatou ali na entrada, por isso que eu estou usando muito exemplo dela. A gente, nos sermões, às vezes tem que usar... uns ganchos, né, a gente sempre tenta amarrar, né? Mas o Espírito Santo falou no meu coração muito forte naquele momento, porque foi fantástico assim esse entendimento que ela teve sobre oração. Olha que bênção, irmãos. Um adolescente entendendo sobre oração, toma cuidado, irmão. Essa menina vai começar a orar aí que o fogo vai cair. Entendeu? Porque a gente, quando está meio velhão de igreja, a gente fica escolhendo o que a gente vai orar, né? A gente fica escolhendo o que a gente vai, né? Mas, irmão, eu não gosto não. Se eu não vou orar, você é sem vergonha. Eu não vou orar por ele, não. Você tem que tomar vergonha na cara. Né? Eu, como pastor, de vez em quando, eu falo assim, não, eu não vou orar. Não. Eu vejo o cara chegar na gabinete e falar, de novo, não, irmão, já é a 20ª vez, irmão. O irmão mete a Bíblia para nós, né? Mas Jesus falou que tem que perdoar 70 vezes 7. Ele falou assim, eu sei. É perdoar, irmão, mas não é aguentar o camarada que não quer mudar. A gente tem uns vícios, né, de velho de igreja. Mas a palavra tem que queimar no nosso coração, queridos. Eu tenho que entender todos os processos que Deus coloca na minha vida, para que esses processos se tornem uma realidade para mim. Para que eu consiga viver o Evangelho na sua integralidade, para que eu consiga viver o Evangelho com esse, sabe? E eu acredito que o que aconteceu no final de semana passado aqui, todo esse evangelismo, esses jovens adolescentes saindo e batendo de porta em porta, irmãos, isso trouxe esperança no coração de pessoas, sabe? Isso quando queima no coração, é isso que esse queimar no coração, ele tem que produzir salvação. Porque o que aconteceu no final de semana passada foi que o Senhor produziu salvação na vida de muita gente. Lá em Guaramirim, até morador de rua estava no culto domingo passado. Tinha uns 3 lá atrás, feliz, cantando. No ano de semana encontrei lá tomando cachaça, mas domingo ele estava lá. Amém. O crítico já vai falar assim, olha lá, tá vendo? Não muda. Não, no meu coração veio aquele ardor de dizer assim, a semente foi plantada, e a Bíblia diz que a palavra não volta vazia, mas ela atinge o objetivo pelo qual ela foi falada. Eu tenho certeza que a palavra que foi pregada no coração de cada uma das pessoas que abriram as suas portas para receber a equipe de evangelismo, a semente foi plantada. A palavra foi plantada. Eu encontrei o diretor do orfanato que o André estava falando, e ele parou o carro no meio da rua, ele fez a curva assim, ele parou o carro irregularmente no meio da rua. O outro carro que estava vindo atrás quase bateu no carro dele, o outro de trás quase bateu no carro dele. Eu falei assim, bom, fala, mano. Ele falou assim, rapaz, o que foi aquilo que vocês fizeram no orfanato? Eu pensei que tinha dado B.O. Eu falei, mano, eu nem estava lá o tempo todo. Aí ele falou assim, mano, foi demais, vocês têm que voltar lá. Eu falei, mano, a gente, né? Nossa equipe é violenta, irmão. Nossa... Cara, vocês têm que voltar lá. Ele é cristão. É o ardor do Evangelho.
que pode transformar a vida de pessoas. É o ardor do evangelho que pode transformar a realidade. É o ardor do evangelho que pode mudar a realidade de muita gente. Amados, aqueles homens estavam andando com Jesus e o coração estava queimando. Por mais que eles não tinham entendido completamente. Mas eu vou dizer um negócio para você. Talvez você está andando com Jesus e talvez você está assim, você está, né? Cara, isso está no seu coração, isso está no seu coração. E talvez você ainda não deu aquela, sabe, aquela encaixada nervosa. Mas não deixe isso apagar no seu coração. Não deixe isso desaquecer no seu coração. Às vezes a gente vive dias na nossa vida que são ruins. As pessoas imaginam que pastor, quando a gente chega em casa, Maurício, e vai dormir, eu tiro essa roupa, eu estou com uma cuequinha vermelha, uma calça azul, a bota é vermelha, a capa sai quando eu tiro a camisa, a capa sai, e aí eu deito na cama igual super-homem. Irmãos, tem dia que eu falo assim, Senhor, por que eu inventei isso? Tem dia que eu falo assim, eu já não tenho problema demais com a minha mulher e com meus filhos, para que eu tenho que ajudar tanta gente? Para que eu tenho que ajudar haitiano, venezuelano, cubano, porto-riquenho, e outros, morador de rua, gente que bate na igreja todo dia, a igreja fica no centro, na frente de tudo, a pessoa vai na Câmara de Vereadores pedir ajuda, o vereador fala assim, vai lá na igreja e fala com o pastor. Os caras vão na prefeitura, por causa de negócio de IPTU, de nós que não resolve. Vai lá na igreja, mas fala com o Rude. Não fala com mais ninguém, não. Às vezes eu fico pensando assim, Senhor, por quê? Né? Por que a gente inventa isso? Mas não é, irmãos. É Deus que coloca esse amor no nosso coração, é Deus que coloca essa chama no nosso coração, é Deus que nos incentiva a isso, é Deus que faz que a gente busque forças quando a gente não tem, que a gente pare muitas vezes até de olhar para a nossa história. E eu tenho medo de uma coisa, às vezes as pessoas vão dizendo assim, você para um pouquinho, olha para você, pensa em você. Irmãos, eu vou dizer um negócio que talvez muita gente não vá gostar, nem a minha esposa. Eu não quero morrer engasgado com a sobremesa, eu quero morrer trabalhando. Eu não quero morrer de férias. Eu quero morrer trabalhando para o Senhor. Eu quero morrer com essa chama no meu coração. Eu estou 25 anos, que assim, eu me converti, eu nasci numa família que já era cristã. Fiz seminário, eu me converti no seminário, irmãos. Eu estava no último ano do seminário, eu estava indo de moto para o seminário, de carona com um amigo meu. Talvez você vai pensar assim, não dava. Eu era magrinho na época, tá, irmãos? Você não precisa ter esse pensamento. Eu na garupa dele... E ele na estrada Castelo Branco encostou a moto e falou assim, Rude, você já entregou sua vida para Jesus? Eu falei, rapaz, você não sabe com quem está falando? Eu estou no último ano do seminário, rapaz. Eu sou quase um semideus. Estou terminando o seminário. Ele falou assim, não, estou perguntando se você fez a oração, você aceitando Jesus. Não é porque seu pai ia para a igreja, não é porque sua mãe ia para a igreja, não é porque sua avó ia para a igreja. Você está indo para a igreja? Você está sendo igreja? Você aceitou Jesus? Esse cara deve estar de brincadeira comigo, vou fazer igual o discípulo. O senhor quer que eu mande fogo do céu descer sobre ele? Raio, alguma teia de aranha, alguma coisa? Porque o Espírito Santo estava me incomodando, porque era verdade. Eu ia na igreja que meu pai me levava. Eu ia na igreja que minha mãe me levava. Eu nunca fiz uma decisão de ser um discípulo de Jesus. Eu falei assim, deixa de ser cara de pau, eu sei que é assim. Eu acho que o Espírito Santo estava revelando para ele, porque eu nem respondi, né? Eu me mantive firme. Mas ele falou assim, eu sei que é assim, Rude. Você acha que você vai levar essa vida até quando? Você acha que vai ser assim até quando? Você acha que vai continuar sendo hipócrita assim com Jesus, com o Evangelho até quando? Você tem que aceitar Jesus, cara. Você tem que tomar essa decisão. Falei, então bom, vai, faz essa oração logo aí. Vamos fazer essa oração, como é que é? Falei assim, fala assim comigo, Senhor, meu Deus. Não, aí é demais, né, mano? Não tem outra oração, tem que ser essa, tem que ser essa. É assim, oração batista. Senhor, eu aceito Jesus, meu coração, perdoa os meus pecados, salva a minha alma, escreve meu nome no livro da vida. Não é assim a oração batista? Fez eu fazer a oração batista, não é que a oração batista é menor que o outro, mas assim, ele era batista, né? Fiz a oração, aceitei Jesus. Amados, não aconteceu nenhuma mágica, no outro dia eu acordei do mesmo jeito. Com os mesmos BO, com os mesmos problemas, com as mesmas inquietudes, com as mesmas ansiedades, mas eu estava com uma coisa diferente no meu coração. Alguma coisa queimava no meu coração. E eu sabia que era o Evangelho. Eu acordei diferente.
Tudo à minha volta estava igual, mas havia alguma coisa diferente no meu coração. Uma esperança reacendeu no meu coração. Umas verdades reacenderam no meu coração. E as verdades do Evangelho e as verdades da palavra. Não é aquilo que eu acho, é aquilo que a palavra diz. Jesus venceu todas as suas tentações, não por aquilo que ele achava, mas por aquilo que a palavra dizia. Por aquilo que ele sabia, sendo a própria palavra, sendo o próprio Logos, ele sabia o que a palavra dizia. E eu quero terminar o seguinte, irmãos. Quando eu olho para essa história, quando eu vejo o que Jesus pode fazer, quando eu vejo que eu posso andar com Jesus, o meu coração está aquecido, mas eu ainda não estou entendendo completamente o que está acontecendo à minha volta. Então Jesus senta com eles à mesa. E Jesus era um cara esperto. Porque se você ler o texto, vai dizer assim, e Jesus fez como quem ia para mais longe. Jesus era um homem que gostava de comer, irmãos. Ele era magro. Tenho certeza. Para ficar na cruz, né? E depois subir para o céu, não daria para ser eu com 140 quilos. Mas Jesus era um cara esperto. Desculpa dizer assim, Jesus era um homem que sabia o que estava fazendo. Ele fez que ia para a gente, valeu, obrigado, vou continuar andando. Não, sabe, você já fez isso? Eu já fiz isso muitas vezes na minha vida. Até eu chegar hoje. Aquele famoso migué. Não, vou indo, tal, aquela janta preparada, né, irmão? Eu vou indo para não atrapalhar a janta aí. Fica. Não, irmão, eu não gosto de incomodar, né? Não, irmão, fica. Tá bom, já que você está insistindo, eu vou ficar. Você já fez isso? Não? Amém? E Jesus dá uma dessa. Ó, gente, eu vou indo então. Não, cara, fica aí, tá tarde. Ah, tá bom. A mesinha pronta, né? Eu também ficava. E aí Jesus parte o pão. E o texto diz que quando Jesus parte o pão, abençoa e dá a eles então, Jesus desaparece. E eles então falaram assim, a gente sabia quem era Jesus. Sabe o que revela Jesus para nós, amados? A comunhão. O pastor Maurício esteve lá em Guaramirim, eu creio que ele trouxe essa mensagem aqui, e disse, por que nós devemos vir à igreja, né? O que nos traz à igreja? E não, né, não existe a necessidade de corroborar com isso, mas, amados, partir o pão numa mesa é comunhão. Você não chama ninguém que você tem intimidade na sua cozinha. Na minha cozinha eu não chamo. Eu quero resolver alguma coisa de trabalho, coisa assim, ou é lá no quintal, ou é lá na garagem, ou na sala. Na cozinha eu só levo quem é íntimo meu. Para ninguém mexer nas minhas coisas. Para ninguém mexer nos meus biscoitos. Para ninguém mexer nas minhas bolachas. Para ninguém abrir a minha geladeira. Para ninguém tomar nada do que eu gosto de tomar e pegar, acho que tem liberdade de entrar, não. Eu trago para a cozinha com quem eu tenho intimidade. Eu sento à mesa com quem eu tenho intimidade. E é isso que Jesus sempre fazia com pessoas que ele andava. Ele sentava à mesa. A mulher que foi acusada, ele sentou à mesa. Zaqueu sentou à mesa. Pode olhar muitos escritos de Jesus, relatos sobre Jesus, evangelhos. Jesus está sentado à mesa. O que é isso? Comunhão. Não, eu não posso falar bem a palavra, eu não posso ser um eloquente na palavra, eu não posso ser um exímio pregador, eu não posso ser um exímio exegeta da palavra, se eu não tiver amor, se eu não tiver comunhão com as pessoas, se eu não trazê-las para um relacionamento, se eu não falar assim, o que eu comer, você vai comer. Você vai sentar na minha mesa aqui. E nós vamos ter relacionamento. A comunhão revela Jesus. Quer que as pessoas te ouçam? Pregue a palavra, mas traga elas para a sua mesa. Eu sei que a igreja tem se movido nesse sentido aqui. Essa é a melhor coisa, sabe por quê? Porque isso dá credibilidade. As pessoas ouvem você, porque elas estão sentadas na sua mesa. Não é que ela não tem coragem de te contrariar, porque ela não está na casa dela, ela está na sua casa. Não, porque isso é intimidade. Porque isso é relacionamento. Mas não exagere, irmão, senão você pode ficar igual eu. Pregando o evangelho toda hora na mesa. Relacionamento. Comunhão. Intimidade. Eu sei que a igreja aqui está caminhando para os grupos, né? Para trabalhar com grupos pequenos, para trabalhar com grupos multiplicadores. Amados, isso não é uma estratégia de crescimento. Isso não é uma pegadinha, isso é uma verdade da palavra. Se você lê Atos, a igreja nas casas. A igreja nas casas. Não tem igreja melhor, irmãos. Aqui a gente vem, recarrega a bateria. Aqui a gente escuta canções que falam ao nosso coração. Aqui a gente escuta uma palavra que nos move. Mas na tua casa é você com as pessoas. Na tua casa você não pode ligar para o pastor. Na tua casa você não pode ligar para o presbítero. Na tua casa você não pode ligar para o obreiro. Na tua casa é você com a pessoa que você chamou.
Na tua casa é você com a pessoa que você convidou. É você sentar com ela e dizer assim: olha, você está aqui porque eu quero dizer que Jesus te ama. Nós vamos comer um churrasco, nós vamos comer um bolinho, mas a mensagem principal é que Jesus te ama. E eu estou fazendo isso porque eu tenho o amor de Jesus no meu coração. Eu estou fazendo isso porque eu entendi a mensagem do Evangelho. Amados, da nossa caminhada cristã, que o ardor do Evangelho nunca se apague. Não interessa se você está há 50 anos no Evangelho. A Bíblia diz lá em Joel que os velhos darão frutos. Não interessa se você é adolescente, começou e agora você entendeu a oração. Você foi chamada pelo Senhor para isso, para dar fruto e para esse fruto permanecer. Então, na caminhada, seja de um adolescente ou seja de um idoso, esse fervor no coração, esse calor no nosso coração, essa chama no nosso coração, ela tem que continuar a brilhar. E todos os dias o Senhor vai acrescentando, e todos os dias o Senhor vai trazendo, e todos os dias o Senhor vai fazendo, porque existe essa chama no nosso coração. Amém, queridos? Vou fechar com a pergunta do começo. Você está conseguindo reconhecer Jesus na sua caminhada? Você está conseguindo reconhecer Jesus andando com Ele? Você está conseguindo reconhecer Jesus? Ou só é uma caminhada, ou só é uma religião, ou só é um encontro, ou só é um lugar? Não, nós precisamos reconhecer Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Amém. Amém, queridos. Eu acredito que é um desafio para nós, como discípulos de Jesus, reconhecermos aquilo que é a vontade dele para nós. Eu acredito que é um desafio para nós como discípulos de Jesus, pararmos e pensarmos: eu não quero fazer as coisas automáticas, eu não quero fazer as coisas porque alguém está me dizendo, eu quero fazer porque o Senhor tem me revelado isso, eu quero fazer porque o Senhor tem falado isso para mim. Eu quero que esse ardor do Senhor continue no meu coração, eu quero que esse queimar no meu coração, ele me leve para um reconhecimento. Eu quero que esse ardor no meu coração não seja um momento, não seja um impacto evangelístico, não seja um acampamento. O nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento de acampamento, que a gente vai um final de semana e se alegra e fica feliz, embora isso seja necessário, mas que isso permaneça na nossa vida, que isso permaneça no meu coração. O meu fervor não é um fervor de um final de semana, o meu fervor é um fervor diário, de todos os dias, onde eu busco a presença do Senhor, onde eu busco a sua palavra e eu busco obedecer a sua palavra. É isso que eu quero que nós saiamos daqui essa noite entendendo. Enquanto nós adoramos o Senhor, se você tem entendido a palavra do Senhor para a tua vida, você nem precisa vir à frente, você pode se colocar em pé no seu lugar. E como igreja nós queremos orar para que o Senhor mantenha firme e acesa essa chama do Evangelho, essa chama da palavra, essa chama de fome por Jesus, de fome de anunciar Jesus. Enquanto nós adoramos o Senhor, queridos, levante-se no seu lugar, coloque-se diante de Deus, pedindo ao Senhor que traga um tempo novo para a tua vida. Faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Faça essa oração essa noite, diga: Senhor, venha sobre mim, sopra o teu vento sobre a minha vida, sopra o teu vento sobre a minha casa, sopra o teu vento sobre os meus negócios, sopra o teu vento sobre o meu casamento, sobre o meu relacionamento.
Traga algo novo do Senhor para a minha vida nessa noite. Estamos na Tua presença nesta hora, pedindo ao Senhor que derrame sobre nós, que sopre sobre a Tua igreja um vento sobrenatural, que sopre sobre a Tua igreja um vento de poder, que sopre sobre a Tua igreja o Espírito Santo, aquele que realmente tem nos convencido. Mas, Senhor, que essa chama nunca se apague, que esse fervor nunca cesse, que o queimar no nosso coração seja contínuo, pela Tua palavra, pelo zelo da Tua palavra, pelo amor da Tua palavra, e de anunciar a Tua palavra àqueles que precisam conhecer o Senhor. Que haja esse excesso, Senhor, que não se acabe, mas que haja sempre esse fervor no nosso coração, e isso nos leve a reconhecer Jesus sobre a nossa vida. Isso nos leve a um reconhecimento de que Jesus, de tudo aquilo que Ele fez por nós, de que não é apenas uma história, mas de que Ele é o Senhor da história, de que não é apenas uma história que está sendo contada, mas é uma história que foi dividida pelo próprio Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor fortaleça a nossa vida, eu oro para que o Senhor fortaleça a nossa casa, eu oro para que o Senhor fortaleça, Senhor, os nossos relacionamentos, que todas as verdades da Tua palavra em relação a tudo na nossa vida sempre queime no nosso coração, que todas as verdades da Tua palavra referente ao nosso casamento, aos nossos relacionamentos, aos nossos filhos, a palavra que tem que ser anunciada, o comportamento que devemos ter, ele queime no nosso coração constantemente, e tudo isso nos leve para reconhecer o Senhor como o Senhor da nossa vida, como o Senhor da nossa história, como o Senhor de tudo. Que esse fogo sempre arda no nosso coração, Senhor. Que esse fogo sempre arda no nosso coração, Jesus. Vento de poder sopra em meu viver. Faz Teu querer, faz Teu querer. Sobrenatural, faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Vento de poder sobre meu viver, faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Senhor, nós entregamos a Ti a nossa vida, Pai, dizendo ao Senhor nessa noite: faça a Tua vontade na nossa vida, porque nós queremos fazer a Tua vontade.
Nós queremos fazer a tua vontade, Senhor, por isso faça a tua vontade na nossa vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém, querido.